Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley dando as boas-vindas. É uma tag sobre o Halloween. Novamente agradeço o convite do meu amigo Fernando Henrique e também peço desculpas pela demora, pois foi muito conturbado esses dias aqui na residência e também pela correria de sempre. Eu tive que ir numa certa mostra que pretendo comentá-la no Reavaliando. Enfim, o Fernando Henrique me fez essa proposta. Só que eu fiquei analisando como os heróis também fazem parte do cotidiano dos monstros. Super-Homem tem inimigos que são monstros, o Batman tem monstros em vários enredos de suas histórias, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. E eu fico impressionado que vários amigos meus foram crescendo, alguns não tiveram a paciência de explorar o mundo dos quadrinhos e ficaram só nos filmes de terror, não foram para livros também. Eu considero isso muito engraçado. E até um pouco triste também, mas enfim. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou abordar? Tem lobisomens, tem o Frankenstein, tem casas mal assombradas, tem fantasma, tem zumbis. Só que eu optei pelo Drácula. O Drácula, esse é o livro do Bram Stoker, com o Bela Lugosi na capa. E temos o Drácula do Bela Lugosi também, a Múmia na contracapa. Mas nós vamos falar apenas dos heróis DC e Marvel. Infelizmente não vai dar para colocar um filme, vou ficar devendo para vocês dessa vez. E eu resolvi pegar essas revistas. Drácula versus Heróis Marvel, a número 2. A 1 já está muito rara, é super difícil de encontrar hoje em dia. E ele foi publicado, o Drácula, o personagem, já caiu em domínio público. A Marvel publicou durante anos A Tumba do Drácula, era um grande sucesso nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acredito que na Europa vendia muito bem também. E o Marv Wolfman e o Gene Colan, eles criam um personagem muito importante chamado Blade, o Caçador de Vampiros. Nessa número 1 nós temos duas histórias do Doutor Estranho, que são as melhores, e do Homem-Aranha. A do Homem-Aranha é roteiro do Len Wein, já falecido. Ross Andru, também já falecido, um grande desenhista que nunca ganhou sua fama, a fama que ele realmente merece. E as do Doutor Estranho são com argumentos do Marv Wolfman, de Nicola. Em outra edição é do Roger Stern e do Steve Leilahola. Acho que é Leilahola a pronúncia. Nessa do Batman, Super Powers número 8, que é um argumento do John Barney, desenhos do Arthur Adams, que gosta demais de quadrinhos e filmes de terror, e arte final do Dick Giordano. E já para fechar, nós temos a Batman versus Drácula, Chuva Rubra no original. Rubra, talvez para quem não saiba, é o vermelho, a número 1. Eu me pergunto até hoje por que a Panini não relança essa revista. A número 2, sendo que essas capas, elas fazem parte do enredo da história, esses desenhos. Não são as capas originais que eles publicaram no Brasil, nos Estados Unidos. Foi lançado em 91 nos Estados Unidos, se eu não me engano. Em 92 aqui no Brasil para aproveitar o embalo do Batman, o Retorno, do Tim Burton. E a número 3. Vamos primeiro nessa edição do Heróis Marvel, como eu havia dito para vocês. Algumas edições do Drácula já foram republicadas pela Panini a preços bem camaradas, 25, 26, 27, deve estar em torno de 28 hoje em dia. Enfim, a Marvel e a DC, apesar da censura que eles sofriam bastante, eles arriscavam em temas de terror, em temas mais pesados. A Marvel, por exemplo, ela criou o Homem-Coisa. A DC futuramente vai ter o Monstro do Pântano, o John Constantine. Mas nessa edição aqui, na primeira história do Homem-Aranha, ao meu ver, ela tem um enredo de detetive. O Homem-Aranha está numa corrida contra o tempo. Um certo vírus deixa as pessoas mais doentes ainda em Nova York. E a Tia May, como sempre, ela é afetada. Os caras até brincam tem aquela piada, meu Deus do céu, quantas vezes Tia May já ficou entre a vida e a morte, sendo que Tia May tem uma idade avançadíssima. E agora é o Alfred, né? Parece que o Alfred está disputando com a Tia May quem já morreu mais vezes nos quadrinhos. Mas enfim. Só que o Peter Parker ele fica desolado. Poxa, Nova York está à beira desse vírus, é uma cidade enorme.
A tia May também está doente, só que tem um certo médico que conseguiu a cura para esse vírus. Só que o vírus está vindo de navio da Europa. O médico, ou médica, não sei quem é, você vai ter que ler a revista, ele tem medo de andar de avião. Ele tem medo de andar de avião, ele tem aquelas crenças que o avião vai cair, sendo que o navio afunda do mesmo jeito. Mas enfim, o Homem-Aranha ele pede ajuda para o Tocha Humana, a Tocha Humana empresta para ele um jato, e ele vai atrás desse cientista. Só que ninguém tem uma foto desse cientista, um registro, nada no jornal. E era uma época que não tinha internet, você tinha que se informar basicamente por jornais ou televisão. Não tinha, ou revistas, eram os únicos 3 meios de comunicação. Aqui por lá cinema, o cinema também tinha muito telejornal. Mas enfim, o Homem-Aranha, no que ele chega nesse transatlântico, aquele transatlântico de rico, tal, tipo Titanic, ele não tem ideia de quem seja essa pessoa. E ele vai procurando esse cientista que criou esse vírus. Mas no decorrer da história, a Magia, que é uma antiga organização criminosa, como se fosse a Intergang da DC, ela também está atrás desse médico, ela tem interesses. O chefe da Magia na ocasião, que foram vários chefes da Magia, ele quer também o cientista porque ele quer o perdão presidencial, pois ele já aprontou nos Estados Unidos, ele foi exilado. Aí ele acredita que se ele pegar esse vírus antes de ou vírus não, esse antídoto antes de qualquer pessoa, ele vai ter esse perdão presidencial. Ela é uma história boa do Aranha, até quando tem aquela revelação final. Poxa, quem será esse cientista? Ela é bem trabalhada para os dias atuais e a gente vê como eles sabiam segurar o suspense naquele período, quem é o vilão, quem é o assassino. Só que no decorrer, eu não falei para vocês, no decorrer da história aparece o Drácula. O Aranha vai se encontrar com o Drácula ele faz pouco caso das pessoas, ele realmente mostra que é o Senhor das Trevas. E era uma época onde você trabalhava muito com os olhares do personagem, muito com as expressões faciais. O Drácula, aqui na visão do Rosandro, ele é muito bem detalhado, ele lembra bastante, como eu vou falar para vocês, os filmes do Bela Lugosi, do Christopher Lee na Hammer. E é um Drácula que eles trabalham bastante na sugestão, na feição diabólica do Drácula. Não podia mostrar muito sangue, pois tinha aquele código de época. Mesmo sendo uma história do Drácula, você vê pouco sangue. Você vê pouco sangue, coisas mais diabólicas, mas eles prendem. A linha narrativa era muito boa. Já do Doutor Estranho, essa que casa melhor com o Drácula. O Wong, que é tipo um Alfred do Doutor Estranho, ele foi morto. Aí o Doutor Estranho vai investigar quem foi que matou. É lógico que o Doutor Estranho ele descobre que foi o Drácula. Só que o Doutor Estranho, ao meu ver, é o primeiro personagem que bate de frente com o Drácula. Tudo bem, já teve o Surfista Prateado, os X-Men, que tem uma história isolada, que eu pretendo fazer um vídeo futuramente. Enfim. Só que o Doutor Estranho ele vai vendo que nem a magia é tão párea para o Drácula, e o Drácula vice-versa. Ele vê que a magia do Doutor Estranho também é muito forte. Só que como o Drácula ele é um cara que trabalha com a hipnose, com o poder de sugestão, o hipnotismo, ele acaba derrotando o Doutor Estranho. Doutor Estranho, por um motivo ou outro, ele tem que sair do seu corpo, tem aquela projeção, aquela astral, né? Quando ele vai para outro universo, a sua alma sai do seu corpo. Isso é muito bem bolado. Aí o Doutor Estranho, eu estou falando também porque é uma história de 70, muita coisa aqui a galera já leu, já conhece. O Doutor Estranho, ele conhece a origem do Drácula, ele fica sabendo por que o Drácula é um cara tão diabólico, tão maligno. Ele tenta torturar o Drácula com magia negra. E é uma história lá do Marv Wolfman. Marv Wolfman é um cara que eu dou muito valor para ele. Eu fico triste quando a galera fica só naquele negócio de Tom King, Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, parece que são os mesmos de sempre. Acho que é porque os caras não trabalharam tanto com gibi de herói, eles são heróis, eles são considerados mais sérios. Mas no Wolfman você vê aquele clima, ele sabe fazer, tanto ele como o Roger Stern. Talvez isso tenha faltado na revista do Aranha. O castelo assombrado, aquelas correntes, aquele lance do Drácula subir a escada, isso é muito bem bolado. Não são revistas que você vai perder o sono, não é isso. Até porque eu dou o conselho para todo iniciante em quadrinhos ou filmes,
Se você ficar só vendo Vingadores, Coringa, Exterminador, não estou falando que é ruim, você deve assistir. Você não vai ter o hábito de ver um filme de 70, um quadrinho de 70. A minha sugestão é o seguinte: leia sempre quadrinhos de 70, 80, que aí você vai ter uma ideia. Ah, o quadrinho era desse jeito, era dessa época, o desenho tinha que ser assim. Isso vai deixar a sua experiência mais rica. E voltando lá, já a última história do Doutor Estranho, o Drácula ele quer roubar um tal de Tomo Negro. Um artefato, como se fosse o olho de Agamotto lá do Doutor Estranho. E o Drácula ficou poderosíssimo, ele praticamente dominou o mundo todo. Eu não sei o que aconteceu com o resto dos heróis, mas fica até assim. Pô, mas será que ele mordeu até o Coisa, bicho? O Drácula? Será que ele teve essa capacidade? O Hulk? Só que o Doutor Estranho, ele se une com personagens mais já voltados à magia. E tem o Blade. O Blade, para quem não conhece, ele era um personagem muito pequeno na cronologia da Marvel. Ele não tinha o destaque que ele tem hoje em dia. Ele era um personagem que eu acredito que a Marvel não botava tanta fé. Para quem não sabe, o Blade, o Marv Wolfman, ele está hoje na justiça contra a Marvel, porque ele quer os direitos autorais desse personagem. Ele fala que ele não está recebendo o que ele não está recebendo o que ele deveria receber. E o Blade ele só vai ser, ao meu ver, um personagem realmente de destaque por causa do filme do Wesley Snipes. E agora vai ter um novo Blade nos estúdios Marvel. Eles até anunciaram o ator. Realmente, eu não me lembro o nome dele agora. Se alguém lembra aí, por favor, coloque nos comentários. Nessa nova fase do universo Marvel no cinema. Enfim. Só que tem lá o ancestral do Drácula. O Doutor Estranho ele monta uma equipe para ir atrás do Drácula. Tem o Blade, tem o ancestral do Drácula, tem o Wong, que já está chateado por ele ter morrido na história anterior. Só que, claro, que ele volta. Só que fica aquele clima de fim do mundo. Isso é bem bacana. Também é uma história lá dos anos 70 que tinha muito psicodelismo. O pessoal deveria usar muita droga e eles viajam mesmo. Eles ficam em outro plano astral, tal, não sei o quê. Essa do Roger Stern, ela é muito boa. Só que ela não é tão boa como a história do Marv Wolfman. Essa do Marv Wolfman eu já a considero bem melhor. E lembrando de novo, não compare histórias de 70 com histórias de hoje em dia. É um ritmo diferente, é uma mentalidade diferente, é um outro jeito de ler. Já a do Batman, essa do Batman com o Super-Homem é o seguinte. O Batman, ele está investigando assassinatos em Gotham City. Essa já é bem melhor. Né? Eu estou falando que é DC não, que não tem essa bobagem aqui no Reavaliando. Mas ela empata com a do Doutor Estranho. Estão havendo vários assassinatos em Gotham City. E o Batman fica naquela paranoia. Poxa, o que está acontecendo? Ele vai parar numa cidadezinha do interior. E é uma cidade que parece que parou nos anos 50. O Batman até brinca com isso. Ele vai disfarçado lá para a cidade. Só que ele encontra uma menina loirinha, uma loira, que ela se encanta com Batman, tal, não sei o quê. Só que ela é uma vampira. Ela é uma vampira, ela pensa que o Batman é o Drácula. Isso é muito bem bolado, só que ela tenta dominar o Batman com o poder da mente. Mas um pouco antes disso, o Batman sabe que não vai conseguir enfrentar esses vampiros sozinho. Que a cidade foi dominada pelos vampiros. Lembra muito Vampiros de Almas, aqueles livros do Stephen King, tipo Vampiros de Salem. Só que ele vai pedir ajuda para o Superman, mas ao mesmo tempo que foi a jogada, foi o vacilo, porque a magia afeta o Super-Homem. O Super-Homem praticamente é dominado por essa vampira, é uma corrida contra o tempo, e é uma saga que tem apenas 46, quase 50 páginas. E ela não foi relançada ainda pela Panini pelo seguinte, porque ela não dá nem 50 páginas. E a Panini não quer relançar isso. Ela não vai relançar um gibi de 50 páginas para ela vender baratinho. Tem que ser aqueles... Ela tem toda essa malandragem também. Ela não é boba de jeito nenhum. Mas como é legal isso, o Batman se sente aterrorizado. E o Batman é um cara que não tem medo de quase nada. Pouca coisa assusta o Batman. O Super-Homem também é no mesmo ritmo. Só que ele vê a fria que ele se meteu. Porque a magia, não sei se algumas pessoas saibam, ela também afeta o Super-Homem, porque as fraquezas do Super-Homem são a Kryptonita, uma pessoa mais forte do que ele, a própria magia em si, e até o desfecho de como o Batman e o Super-Homem vão matar essa vampira é muito bom, até para os padrões de hoje. E é uma história que tem mais de 30 anos. Essas da Marvel, ela já tem quase indo lá para os 50 anos, algumas histórias.
Mas elas ainda estão bem, elas ainda aguentavam passar o tempo. Mas essa aqui envelheceu muito bem. Já do Batman versus Drácula, vou deitar aqui para vocês, para que vocês possam ver. Só um instante, por favor. Aqui é o seguinte. O Drácula, ele resolve realmente tomar Gotham City de assalto. Ele está acabando com os mendigos. Os mendigos, ele pensou, poxa, é um bom exército, eu vou dominar esses caras, vou construir um exército enorme, ninguém dá falta pelos mendigos. E os mendigos, eles estão arrastando as vítimas para os esgotos, alguns ficam loucos, alguns começam a atacar alguns vampiros. Só que até o próprio Drácula, ele começa a ficar mais louco porque ele fala que o sangue humano hoje está muito contaminado. O humano, na época que eu falo, anos 90, que se passa a história. O sangue humano tem muita droga, muito álcool, muito não sei o que. Esse Drácula, ele realmente é um monstro. Já é diferente do Drácula aqui dos quadrinhos da Marvel, que ainda é um cara mais parecendo com o Christopher Lee, aquele cara mais culto, mais aristocrata, mas também tem cara de demônio. Mas esse do Drácula, não. Só que o Batman, ele vira um vampiro. Uma vampira que se renegou contra o Batman, ou contra o Drácula, ela monta um exército para matar o Drácula. E o Drácula, ele começa a contaminar a água de Gotham City. Ele quer dominar a população de Gotham City a qualquer custo. Acontece algo com o comissário Gordon. Só que essa vampira, ela transforma o Batman em vampiro para poder ficar de par a par com o Drácula, senão ele não teria condições de vencer isso. E também tem uma trama política ótima. O prefeito é o primeiro prefeito negro de Gotham City. Os caras caem matando nele, fala que ele não vai saber administrar, já entra aquele problema do racismo. Ele fica abafando muito as informações, porque Gotham sabe que tem aqueles crimes hediondos na cidade, os gothamamitas. Só que não pode divulgar, e isso é omissão para a população, eles não podem fazer isso de jeito nenhum. E é um argumento do Doug Moench. Doug Moench criou o Mestre do Kung Fu, participou de várias sagas do Batman, por exemplo, A Queda do Morcego, e desenhos do Kelly Jones. Kelly Jones é aquele cara que o pessoal ama ou odeia. Talvez aqui seja a obra-prima do Kelly Jones. Ele é um cara que eu já vi numa entrevista dele, eu tenho uma revista do próprio Batman. Ele tem muita influência de filmes alemães, filmes de terror, de ficção, e você percebe muito isso nele. Mas ele não é um cara grotesco, como muita gente fala. Ele é um cara que ele tem um estilo próprio. Não é igual o Rob Liefeld. Rob Liefeld, ele também tem aquele estilo dele, mas é complicado. Mas é um dos melhores desenhistas que souberam colocar terror nas histórias do Batman. Como o Batman, ele é aquele personagem mais demoníaco, ele próprio lembra um demônio ou um vampiro. Isso casou muito bem com ele. E o Doutor Estranho, como eu havia falado para vocês, pois ele mexe sempre com magia, ele seria um contraponto com os vilões mais diabólicos, tipo Drácula, Lobisomem. Até o próprio Aranha, ele também tem histórias bem sobrenaturais, se a gente for olhar. Só que o que faltou, talvez um pouco de ousadia no Len Wein. Aí eu vou mostrar para vocês algumas cenas, claro. Espero que vocês possam ver. Só um instante, por favor. Batman vs Drácula. Aqui. Vamos mostrar o Drácula versus os heróis Marvel. É o índice. Vocês podem ver o Peter Parker, ele ajudando a Tia May como sempre. Não morre da Tia May. O Aranha pedindo ajuda para o Tocha Humana, ele chegando no barco. Isso aqui é um jato que o Tocha Humana emprestou para ele. O massa do quarteto é isso, né? Eles emprestam o jato sem menor cerimônia. O Drácula, vocês podem ver esse Drácula, desenhos do Rosendro. A magia é uma gangue internacional infiltrada no navio. Vamos lá, espero que vocês possam ver. Olha o Drácula, ele atacando as mocinhas como sempre. Tem uma cena que ele está bem... Olha aqui, ele no pescoço da mocinha, espero que vocês possam ver. Está bem diabólico. Essa moça loira que está de Viking, ela vai ter uma participação muito importante nessa trama. Se você for até o fim, você vai descobrir por quê. Aqui já seria a continuação. Olha que legal esse traço que eles jogavam do Drácula. Ele hipnotizando as pessoas. E lembrando que o Gene Colan já saiu naqueles encadernados do Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas. A Gene Colan
Doutor Estranho, ele investigando o que aconteceu com o Wong, quem matou o Wong, uma história de detetive boa. Aí já começa o confronto do Drácula com o Doutor Estranho. Nessa sequência, não, aqui ele está investigando, aqui o Doutor Estranho ele vai de pau tete a tete com o Drácula. Ele vai no mano a mano, ele não tem medo do Drácula não, isso é legal no Doutor Estranho. O Doutor Estranho enfrenta o Thanos, não é o Drácula, ele não vai enfrentar. Aí, contando a origem do Drácula, o Doutor Estranho começa a entender por que ele é tão diabólico. Gene Cola tem um traço que lembra muito Pesadelos. Os calabouços, espero que vocês possam ver. Aí na última, uma casa mal assombrada, na realidade é uma igreja. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu peço para vocês desculpas, como sempre. E nessa do... não! E a do Steve Leila Rola. Leia Ola, acho que é Ola, né? O outro jeito fica complicado. Nessa última história aqui do Steve Leila Ola, vocês podem ver, esse é o Blade, uma das primeiras aparições do Blade, bem diferente do filme do Wesley Snipes. Aqui já é argumento do Roger Stern. O Drácula, vocês podem ver que já é um traço diferente do do Gene Colan. Vocês podem ver aqui eles se reunindo para atacar o Drácula. Propaganda do Conan. Aí eles vão para o plano astral, eles viajam, é uma história bem 70, eles deveriam usar muita marihuana, esses roteiristas. Olha só, espero que vocês possam ver. Só um instante. Tem uma cena que o Blade, ele vai meter a estaca aqui. O Blade tenta meter essa estaca no Drácula. O Drácula só faz isso. Esse Blade era muito fraco. Ele foi melhor aproveitado com o passar dos anos. Já essa Super Powers, só 46 páginas. Vou mostrar algumas cenas. Aqui um pôster do John Barney, perdão. É um pôster do John Barney. Espero que vocês possam ver. A população perseguindo a vampira. Essa menina é uma vampira, eu vou entregar logo. O nome dela é Luar. E tem um começo que lembra muito o filme Massacre da Serra Elétrica. Espero que vocês possam ver. A Luar aqui. Aí quando entra em si o Batman. O Batman investigando a cidade. Por que ela é uma cidade tão silenciosa. Por que ela é uma cidade parada no tempo. O Batman vendo as vítimas. Ele sacou que se tratava de um vampiro. Ou vários vampiros. Até que ele é obrigado a pedir ajuda ao Clark Kent. Clark Kent sabe que quando o Batman liga porque a coisa pegou, ficou feia, ficou preta, né? Aquele termo que o pessoal gosta de usar. O Super-Homem começa a investigar e muitas pessoas não notam que o Super-Homem também tem uma boa mente de detetive. Ela pensa que é o Drácula, o Batman, essa Luar. E ela é uma vampira muito velha. Todos são velhos, né? Mas essa aqui é muito velha. Ela nasceu há muitos anos atrás. Não vou falar o ano, porque senão perde a graça quando vocês forem ler. Ela pensa que eliminou o Batman. E só uma cena onde ela vai lutar contra o Superman. Eu recomendo demais vocês comprarem isso no sebo. Quem conseguir, vá atrás. E o Superman não consegue vencê-la. É necessária a ajuda do Batman. Enfim. Já Batman vs Drácula, só um instante. Aqui. Desenhos do Kelly Jones, mostrar algumas sequências para vocês. Uma prostituta sendo morta pelo Drácula. Esse Drácula, ele já é mais tipo um roqueiro, um popstar. Acho que é porque estava muito na época aqueles filmes Garotos Perdidos, quando chega a escuridão da Catherine Bigelow, a vampira seduzindo o Bruce Wayne. Espero que vocês possam ver. Essa vampira se chama Tânia. Ela nunca mais voltou, pelo menos que eu saiba. Eu não me lembro se ela retornou em algum... Olha aqui, ó. Esse cara aqui é o Drácula. Mais galã, mais gótico, né? A pele bem branca, porque todo vampiro é branco. Aí ele sequestra as meninas para servirem de alimento. Tem uma cena aqui que os vampiros, ele chupa as pernas das mulheres. Ó. Você vê que é um negócio... Olha esse vampirão aqui. Esse vampirão aqui é um monstro total. Essa aqui você pode ler sem medo.
Olha, chupando as pernas das mulheres, da mulher no caso. O Batman sai no mano a mano com esses bichos. Essa é a número 1. A número 2. Espero que vocês possam ver. Vou pegar uma sequência aqui. Olha só, esse aqui é o Drácula. Esse monstrão aqui é o Drácula. Espero que vocês possam ver. Isso. Olha só. Desenhos do Kelly Jones. Ele é amado ou odiado. Não tem meio termo com ele. Não tem o meio. Aí mostra a origem dessa Tânia. A origem dessa Tânia vai estar aqui. Dá pra ver que ela também é bem antiga. Dá pra perceber isso. Só que ela se arrependeu. Ela não quer mais fazer parte do Drácula, do exército do Drácula. É ruiva, pelo que eu vejo, ela é ruiva. Aí uma sequência que o Batman, ele enfrenta os monstros. Ele praticamente leva os monstros para a Batcaverna. Ele tem um plano que na Batcaverna ele vai dar um jeito nesses bichos. Vocês sabem que o Batman ele dá um jeito. E o último número que eu vou mostrar só algumas cenas, senão perde a graça quando você for ler também, né? Tem que ter uma... Aí o Batman, a vampira, aconteceu algo com ela. Aconteceu algo com a mansão N, não vou falar o que é. O Batman, ele sabe que um amigo dele muito importante foi sequestrado pelo Drácula. Olha só que bacana. Também, bacana eles falando que o Drácula roubava o túmulo nos cemitérios. Tem uma sequência que lembra os pássaros do Hitchcock. Os morcegos começam a atacar a cidade. Espero que vocês possam ver. É o Drácula fazendo pouco caso do Batman. E o Batman também sai no pau a pau com o Drácula. Espero que vocês possam ver. Olha que bacana. Só uma última sequência para que vocês tenham uma ideia. Quando forem... Olha! O Batman no pau a pau com o famoso Drácula. O Drácula morde o Batman no pescoço. Gente, é isso. Eu vou deixar 3 revistas aqui para vocês. Obrigado pelo convite do meu amigo Fernando Henrique. Eu agradeço demais esse convite. Vou deixar essas 3 revistas aqui. Fernando Henrique, obrigado como sempre. Perdão pela demora ou desculpas. Deixem seus comentários, like, por favor, pois isso ajuda demais o Reavaliando. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.